E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dedé e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sei que já faz um tempinho, se você olhar aqui a data do último vídeo, talvez tenha até um período de anos aí, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vamos imaginar que esse canal é a DC Comics, e aí a gente passa a régua em tudo que aconteceu, e agora é os Novos 52, um reboot, coisas novas, temporadas novas, vídeos novos e tá tudo certo. Bom, e como não é segredo pra ninguém que o mundo tá acabando, nós estamos vivendo em pleno caos, eu acho que não faria mal nenhum eu retomar esse meu hobby que eu tô sentindo tanta falta nesses dias e criar esse espaço aqui, ou melhor, retomar esse espaço pra gente falar sobre quadrinhos, cinema, games, filmes, animes, enfim, falar sobre tudo aquilo que eu gostaria de compartilhar com os meus amigos, mas infelizmente, quarentena, inclusive, fica em casa, usa máscara, álcool gel, lava a mão, essas coisas todas aí que é necessário para manter sua vida de boa. Bom, então esse espaço está aqui para isso, não é mesmo? Vamos lá, você e eu aqui, aquela conversa de amigo. Inclusive, já deixa aqui nos comentários um assunto importante. Eita. Uma coisa que eu sempre me orgulhei desse canal, por mais que não tivemos números estratosféricos ainda, uma coisa que sempre foi incrível foi o engajamento e a interatividade que nós tivemos. É só você olhar em qualquer vídeo nesse canal, qualquer comentário, ter tudo respondido, geralmente gera até threads de perguntas, respostas, enfim, a gente conversa bastante. Mas já deixa aqui nos comentários como que tá a sua quarentena, o nível de surtado que você tá, porque eu não vou nem perguntar se tá de boa, porque normal, de boa, tranquilo, ninguém tá. Cada um tá surtando de um jeito. Eu, por exemplo, eu tinha planos de pegar e ler 1 milhão de coisas, pegar aquela pilha de leituras pra fazer e deixar tudo em dia e maratonar um monte de série, de jogos, e eu não consegui fazer quase nada disso. Mas então, deixa aí como que você tá lidando com isso. Eu sei que muita gente tá de home office, eu sou um desses que tá trabalhando de casa, toda essa nova etapa social, estrutura que a gente teve que se acostumar meio que do nada. Até mesmo para as pessoas que ainda estão trabalhando normalmente, não tá nada normal, não tá nada como era antes. Eu acho que é muito importante colocar pra fora, comentar como tá sendo essa experiência, esse momento, ainda mais com todo esse caos social, que eu quero falar sobre isso mais pra frente no canal, porque não dá pra se manter calado perante toda essa transformação necessária que a gente tá passando. Então deixa aí como que tá o seu lado pessoal, o seu lado nerd, e vamos conciliar as duas coisas e conversar e trocar ideia, que é a coisa mais legal que tem pra se fazer. Não é mesmo? Bom, e como eu acabei me adiantando aqui no vídeo, durante a quarentena eu tinha planejado ler um monte de coisa e eu queria colocar algumas das leituras mais recentes em pauta. Eu queria ler Guerra dos Reinos, eu queria ler Carnificina Absoluta, e eu acabei não conseguindo ter meio que essa tranquilidade, essa paz de sentar e maratonar uma saga. Então, pra mim, pelo menos nessa pandemia, foi muito mais fácil consumir obras audiovisuais, né? Mais especificamente, animes. Eu meio que revivi esse lado que tava adormecido aqui dentro de começar a consumir muito anime. E é sobre um deles especificamente que eu queria começar este canal comentando, porque é o que eu tô assistindo agora, neste momento. Navegando pelo catálogo da Netflix, eu acabei encontrando Death Note. E aí veio aquela memória, aqueles eventos de anime de 2012, 2010, assim. E eu falei, mano, por que não rever Death Note, né? Lembrar de detalhes dessa obra e colocar no papel. Se tantos anos depois de eu ter assistido, né? Hoje que, né, já sou um adulto, uma pessoa madura e mais complexos sociais, Nietzsche. O que essa obra ainda ia significar pra mim? Se ia ter o mesmo nível de diálogo, se ela ia crescer ou diminuir no meu conceito. Então eu decidi começar a quarentena assistindo Death Note, né? Já estamos 4 meses de quarentena, então tem um tempinho que eu comecei, eu tô enrolando pra terminar. Tem o que? Menos de 100 episódios. Vocês estão vendo aí quantos episódios tem, é coisa rápida, mas eu tô vendo assim, 2 episódios por semana, um pouquinho assim. Eu não tô com pressa, pra ver Death Note. Cara, é meio que assustador o quão contemporâneo essa obra tá. Pra quem não conhece Death Note, o intuito desse canal não é falar só com quem já manja, mas com quem não conhece e tem curiosidade, ou pra quem simplesmente caiu de paraquedas. E se você tiver uma Netflix, se você tiver como consumir o mangá, você pode terminar esse vídeo, assistir e depois comentar o que você achou. Eu acho que coisas boas têm que ser aproveitadas por todo mundo. Vamos lá. Death Note é uma obra que ela originalizou no mangá em 2003 e foi até 2006. Mas eu li o mangá depois que eu já tinha assistido ao anime, que eu acho que
No Brasil é muito comum você primeiro conhecer o desenho e depois você procurar o livro. Comigo, Death Note foi assim. E qual que é a história? Por que é assustadoramente contemporâneo algo que foi escrito e desenhado em 2003 fale tão presentemente da sociedade de 2020? É bizarro. O contexto, o enredo, sem spoilers, como sempre aqui no canal, gira em torno de um personagem chamado Light Yagami. Ele é o protagonista do anime, da série, do mangá. O enredo começa quando ele encontra um caderno que foi deixado no mundo humano por um Shinigami, que na cultura japonesa é a representação do deus da morte. E o Light, ele não é uma pessoa normal, ele é o melhor aluno da escola dele, ele é um dos melhores do Japão, então ele é um super gênio, que ele encontra esse caderno deixado por um deus da morte, que se chama Ryuk, que é outro personagem bem carismático, provavelmente o símbolo do Death Note. E o Light, quando ele pega esse caderno, ele descobre o fato de que todo nome escrito neste caderno, a pessoa pela qual esse nome pertence, morre. Ou seja, se o cara pegar o caderno e escrever seu nome completo, você que tá assistindo, a pessoa escrever seu nome completo pensando no seu rosto, você morre. E isso gera um pano para um enredo que fica muito mais complexo do que isso. Esse anime, ele escala de um jeito muito diferente. Ele começa a tratar de pontos filosóficos da psique humana. É absurdo. Ele começa a trazer para o espectador a noção do que é certo e do que é errado. Porque o Light, quando ele percebe esse poder do caderno, ele começa a usar em criminosos. Então, ele pega pessoas que cometeram crimes graves ou não e pune elas com a morte. A sociedade, percebendo que isso está acontecendo, que criminosos estão morrendo do nada, elas cultuam esses atos para uma entidade chamada Kira. E tem toda uma brincadeira com a fonética da palavra killer, que no idioma japonês acaba sendo pronunciada como Kira, e o anime começa o tempo inteiro a indagar o telespectador se o que o protagonista está fazendo é certo ou errado. E o interessante, né, o que essa obra cresce e ganha muito até hoje na atualidade, é que ele te dá motivos e provas para você deduzir que é certo e dá motivos e provas para você deduzir que é errado. E para não ficar só acompanhando um lado da moeda, o anime, ele cria uma dualidade de narrativa. E nós acompanhamos outro ponto de vista, que é o arqui-inimigo do Kira, é um detetive chamado L, que é essa figura aqui. Se você tá ligado no meio de animes e mangás e eventos, você já viu alguém imitando esse personagem, seja em cosplay, seja sentando igual ele, enfim, ele é um personagem bem famoso. E o L, ele é esse detetive que tem um senso moral mas de acordo com a sociedade, e ele quer caçar o Kira. E aí o anime cresce, eu não vou dar spoilers, mas com essa pequena sinopse, você que não conhece Death Note, consegue imaginar o nível de discussão que essa obra traz. Em nenhum momento ela abraça um dos lados e diz de que L ou Kira estão certos, mas ela deixa a indagação para o telespectador. E isso é algo que hoje em dia as pessoas estão precisando. Quando você participa de um fórum, de um grupo, ou até mesmo do seu ciclo social, nós percebemos que a sociedade está muito polarizada. Ou você está de acordo com o pensamento da maioria, ou você está errado. E a vida não é assim. Ela não é preto e branco, mas sim ela é toda um degradê de cores. E Death Note, em 2003, ele trata sobre isso, mostrando justamente esse impacto social que essa figura do Kira faz, e usa da internet para mostrar o que as pessoas acham disso. Claro que a internet em 2003 não é a mesma internet de 2020. Hoje em dia, ela tá muito mais intrínseca na vida das pessoas. Mas mesmo assim, em 2003, a obra trata com fidelidade o que nós vemos hoje, com ataques, pessoas tomando lado. Eita. Eu recomendo pra caramba, né? Tanto pra quem não conhece, dá essa chance, porque tá na Netflix, de fácil acesso pra uma grande parte das pessoas, como pra quem, assim como eu, já tinha assistido há muito tempo atrás e tá nessa quarentena sem fazer nada aí. Vale a pena, é rapidinho, menos de 100 episódios, você pode ver em, sei lá, um mês, ou fazer como eu, que tô enrolando já trocentos dias pra terminar esse anime. Vai fazer meio ano que eu tô assistindo. Pra esse primeiro vídeo, eu queria introduzir de novo
novo canal, né? O que eu quero com este canal, que é simplesmente um bate-papo entre indicações, opiniões, o que a gente gosta e não gosta de determinadas obras. Eu escolhi Death Note porque é o que tá presente atualmente na minha vida com essa quarentena. E eu espero que vocês gostem, né? Que vocês me acompanhem nessa jornada. Vamos produzindo, vamos conversando. Como sempre, os comentários estão aí à disposição de vocês. Eu leio e respondo todos. Eu espero que vocês me acompanhem nessa retomada do canal. Se inscrever, compartilhar se você quiser que mais pessoas conheçam sobre Death Note. Compartilhe e também me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter. Também tô criando conteúdo por lá, assim a gente interage mais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, que a força esteja com vocês e tchau! É maneiro. Tchau!